Olá a todos e todas, saudações, sou Hudson do sítio Terroir da Serra, mais uma vez aqui trazendo um vídeo para vocês, um vídeo um pouco diferente hoje, vou ser bem didático e trazer alguns temas, ilustrando uma parte teórica inclusive, mas não de forma maçante, mas bem ilustrativa e mostrando que algumas coisas que a gente aprendeu lá na escola hoje estão sendo muito utilizadas no dia a dia, na rotina do produtor rural e muita gente está deixando de aproveitar essas oportunidades que estão aparecendo aí. O tema hoje é carbono, estoque de carbono, no nosso caso estoque de carbono vegetal, e aí vou trazer a problematização dessa questão do carbono no planeta, e como algumas soluções estão sendo implantadas lá no sítio, no sentido de mitigar esses efeitos que a gente está observando hoje no planeta. Para começar a conversa, o carbono ele é um elemento químico, consta na tabela periódica, né? Ele obedece um ciclo natural, então ele se combina a outros elementos da tabela e está presente na atmosfera e no solo, e fica fazendo... algumas figurinhas na internet a gente consegue ver a ilustração disso, e parte de um estoque, parte desse carbono que estava estocado e não fazia parte do ciclo natural, que é a parte de combustíveis fósseis, né? A parte que ficou soterrada há milhões de anos aí e estava estocada nas profundezas aí da Terra. Ele começou a ser utilizado na época da industrialização, né, vamos dizer assim. A época pré-industrial ele estava quieto lá, e a partir da industrialização ele começou a ser utilizado e colocado num ciclo que ainda ele não está. E durante esse processo de industrialização, alguns cientistas, primeiramente, a Eunice Foote, dos Estados Unidos, ela identificou que o gás carbônico, que é fruto da queima de combustível fóssil, ele ao atravessar os raios solares por ele retinha calor, então ele esquentava. Um outro cientista aí, britânico, o John Tyndall, também observou a mesma situação. Não se sabe se um conhecia a pesquisa do outro, mas fato é que a Eunice descobriu isso primeiro, publicou primeiro, e John Tyndall publicou um tempo depois. Comprovando então que o gás carbônico é um gás de efeito estufa, ou seja, ao atravessar os raios solares por ele absorve calor. Isso começou a se tornar preocupante. Era bom por um lado, porque conheceu-se que sem o gás carbônico presente na atmosfera, o planeta seria extremamente frio. Por outro lado, níveis crescentes dessa concentração na atmosfera fariam com que o planeta se tornaria mais quente. Através de diversas pesquisas e comprovadas pela ciência e métodos distintos de avaliar isso, tem-se que desde 1750, com concentrações próximas de 280 ppm, partes por milhão, na atmosfera, e hoje, com o uso de combustíveis fósseis, nós temos concentrações ultrapassando 420 partes por milhão. Então as concentrações de fato estão maiores, e isso a gente consegue ver reflexo no clima. Então existem coisas, o ser humano ele é muito levado pela visão, né? Então o que a gente não enxerga, a gente acha que é meio fictício, né? A gente não vai nos afetar. Mas o gás carbônico que a gente libera na atmosfera é um exemplo disso, porque a gente não enxerga ele. A gente dirige o carro, vai daqui a ali, gasta um tanque de gasolina e não sabe se a gente está trazendo algum prejuízo ou não. Então eu trouxe alguns dados aqui para vocês verem que 50 litros de gasolina, por exemplo, ao serem consumidos por um automóvel aí numa viagem de algumas centenas aí de quilômetros, ele libera na atmosfera 180 quilos de gás carbônico. Só que a gente não vê. Então, é uma situação que fica parecendo que a gente não está contribuindo para o aquecimento, né? Mas é uma liberação de 180 quilos com 50 litros de gasolina que a gente põe no nosso carro. Então, com 25,
a densidade da gasolina é mais ou menos metade, né, da água. Então, com mais ou menos 25 kg de gasolina, a gente libera 180 kg de gás carbônico. Então, é um exemplo do quão prejudicial é a queima do combustível fóssil. Uma situação mitigadora a isso seria utilizar o álcool, que emite 10 vezes menos gás carbônico do que a gasolina por litro. E o álcool de segunda geração, que tem algumas enzimas e alguns processos que aproveitam melhor a biomassa de rejeito do processo inicial da fabricação do álcool e do açúcar, ele é 20 vezes menos. Então, se a gente pegar o álcool de primeira geração, que é 10 vezes menos, a gente emitiria para os mesmos 50 litros de álcool, a gente emitiria só 18 quilos de gás carbônico. E o álcool de segunda geração, a gente emitiria só 9 quilos de gás carbônico na atmosfera consumindo isso. Então, é um exemplo de que a gente tem, assim, formas de mitigar. Outro gás também, que não vem ao caso, mas só para exemplificar, aliás, o gás carbônico, ele é responsável por 75% dos gases de efeito estufa. Então, se a gente atuar só na emissão de gás carbônico, nós já estamos atuando numa grande parcela causadora dos problemas climáticos. Agora, o metano, ele representa 14% dos gases de efeito estufa. Então, se a gente somar o metano e o gás carbônico, são 89% dos gases de efeito estufa que a gente pode mitigar. E o metano vem da onde? O principal produtor desse metano que é liberado na atmosfera é a atividade econômica da pecuária. Então, aí a gente vê que para ter mudança na rota que o planeta está tomando, a gente precisa mudar o comportamento, mudar nossos hábitos. Um outro exemplo que eu costumo dar é que o planeta ele é muito grande. Então, as perturbações que a gente precisa provocar para ele de fato mudar a trajetória de equilíbrio são muitas por um longo período até que você enxergue a mudança. E depois para reverter é mais difícil. Eu costumo dar um exemplo de um navio. Imagina que o navio está lá no meio do mar e aí você tem que puxar ele para o continente. Aí chega a pessoa, estica a corda e aí o mar está calminho, está sem vento, está tranquilo. Uma pessoa consegue puxar o navio? Não consegue. Precisa da contribuição de várias pessoas para puxar esse navio. A partir do momento que ele se desloca, sai do equilíbrio, do repouso, o que acontece? Um banhista desavisado entra na frente do navio e aí a gente precisa parar o navio. Só que as pessoas estão com corda, ele não consegue mais voltar atrás. Elas estão puxando, não estão empurrando. Então precisa de todo um replanejamento e de uma força muito grande para fazer com que aquela massa que estava se deslocando nesse sentido recue. Então o planeta está mais ou menos nesse sentido. Então eu estou trazendo essa problematização para mostrar que algumas coisas que a gente tem feito no sítio é justamente para reverter ou mitigar a trajetória que o planeta tomou. Pois bem, então no sítio a gente está com a estratégia de reflorestamento. Então, por que isso aí muda um pouco do que eu estava falando da trajetória do planeta? Bom, o problema é o carbono. A gente está pensando em reflorestar para criar um estoque de carbono vegetal. Então, a partir do momento que o carbono sai da atmosfera e entra na matéria e passa a ser visto, ou seja, uma coisa que estava na atmosfera e ninguém via, ele é capturado pela planta, a planta se desenvolve e passa a materializar aquilo que a gente antes não via, a partir desse momento ele está aprisionado e não faz parte do ciclo da natureza. A não ser que essa árvore, essa planta, venha a morrer, entre em decomposição, ou seja, queimada, uma vez que ela se mantenha na forma de lenha, tecido lenhoso, ele está aprisionado. Então a estratégia nossa é reflorestar. E como que o reflorestamento faz essa ação de capturar o carbono? O carbono está na atmosfera, nessas concentrações que eu falei, que era 280, hoje está na faixa dos 420, já ultrapassou. Então o carbono está na atmosfera. E a planta, ela através da fotossíntese, que é uma outra coisa que a gente achou que só aprendia para passar na prova,
A fotossíntese ela usa a luz solar, o carbono da atmosfera e a água que está no solo para transformar esses produtos em glicose para a planta, que vai se transformar em tecidos e assim estocando esse carbono e ao mesmo tempo liberar oxigênio para a atmosfera. Então a planta faz esse processo de capturar o gás carbônico, água e luz, transferir isso para a planta na forma de glicose, liberando o oxigênio. Então essa que é a fotossíntese. A planta, ela tem esse carbono estruturado na parede celular. Então toda a célula da planta possui três elementos: lignina, celulose e hemicelulose. Então esses três elementos compõem a biomassa ali da planta. Claro que a água em grande quantidade, mas em forma de tecido materializado, que está estruturado com carbono, lignina, celulose e hemicelulose. Celulose representa entre 30% e 50% do total, a lignina e a celulose, cada uma delas entre 15% e 30%. Então, agora vamos lá no campo mostrar para vocês como é que está o nosso projeto lá de reflorestamento. Depois, a gente vai, eu já vou emendar mostrando para vocês se eu estou sozinho nessa mentalidade, nesse caminho, ou se tem mais alguém querendo acompanhar junto com a gente esse processo. Bom, essa aqui é uma área de condução da vegetação nativa e espontânea. Então aqui tem umas mudas que espontaneamente, naturalmente já nasceram aqui no pasto. E aí a condução é o que? É fazer justamente a roçada da braquiária para não competir com água e nutriente com as mudas. Então aqui está tudo roçado, foi roçado há 2 dias. E aí as mudas que já naturalmente, espontaneamente vieram, tem menos competição com nutriente e água e se desenvolve melhor. Então essa é uma área de condução da vegetação nativa. Já aqui é uma área de plantio de mudas. Aqui foram plantadas 600 mudas nativas também, mas que é uma área que tem mais dificuldade das mudas espontaneamente se estabelecerem. Então a gente plantou 600 e está conduzindo a braquiária da mesma forma lá aqui na regeneração natural. Então aqui ó, nós temos um exemplo, ó. Esse aqui é uma aroeira que foi plantada, tinha uns 30 centímetros de altura. Aqui um angico. Então dá para ter uma ideia do tamanho da planta. O angico está da minha altura. Então tem luz, tem água, tem nutriente no solo e tem gás carbônico na atmosfera. A planta, olha o tamanho dessa aroeira. Deve estar com uns 3 metros e pouco, 3,5 metros. Temos o que aqui, ó? Celulose, hemicelulose e lignina formando a planta. Então isso é a prática do que a gente não vê que está na atmosfera, que é o gás carbônico, sendo materializado em estoque de carbono vegetal. E aqui nós temos uma área de transição, que dá para ver as 3 estratégias que foram adotadas aqui. Uma área de condução de vegetação nativa, que é logo ali embaixo, onde foi roçada a braquiária, mas não foi feito nenhum plantio. Essa outra área aqui, que é uma área com plantio de mudas. Então uma área que estava criando uma clareira entre essa vegetação espontânea e a mata nativa que já existe. Então nós colocamos as mudas para conectar a área já de floresta nativa com a área de condução de vegetação nativa espontânea. E aqui em cima é uma área que
está regenerando naturalmente. Então não tem a roçada e não tem o plantio, justamente porque é uma área que as mudas já se estabeleceram acima do nível da braquiária. Então ela cria sombra na braquiária e não precisa de roçar, porque a sombra já controla o crescimento da braquiária. Proprietários rurais do interior de São Paulo estão apostando na criação de agroflorestas, um negócio que gera lucro e ainda ajuda a diminuir o impacto do aquecimento global. Entre pasto e floresta, a terra foi preparada com a ajuda de maquinário, mas o plantio é feito manualmente. Essa não é só uma simples plantação, é um projeto com começo, meio e sem fim. Em vez de apenas reflorestar a fazenda, antes destinada para a pecuária, em São Luís do Paraitinga, interior de São Paulo, o proprietário está criando uma agrofloresta. O que me chamou a atenção, o que me atraiu, era a oportunidade de poder fazer um projeto de recuperação ambiental, atrelado a uma produção de alimentos e uma economia sustentável. Essas mudinhas de café, mamão, gengibre vão começar a dar lucro daqui a 2, 3 anos. Até lá, o proprietário pode se beneficiar do tal mercado de carbono. Basicamente funciona assim. Assim que são plantadas, essas mudas começam a absorver carbono da atmosfera. E isso pode render por ano R$2.000 por hectare, uma área equivalente a um campo de futebol. E quando começar a colheita para valer na agrofloresta, essa renda pode chegar a R$40.000 por hectare. Existem empresas que estão emitindo carbono para a atmosfera e esse CO2 pode ser mensurado e eles querem compensar ou voluntariamente ou pelo mercado regulado de carbono que está surgindo no Brasil. E aqui na agrofloresta a gente consegue mensurar quanto de carbono a gente está capturando para ajudar eles a fazer essa compensação e a gente ganha por isso. Reparou no sotaque? O gestor do projeto é americano, vem do mercado financeiro e vive há 11 anos no Brasil. Se apaixonou pelo país e principalmente pela possibilidade de restaurar grandes áreas. Mas sabe que é preciso começar pelos pequenos produtores rurais. Reflorestamento, produção de alimentos, geração de renda e emprego. Foi essa combinação, que pode salvar o planeta, que fez o Elton deixar a cidade e voltar a morar no campo. Gostei. Tô entrando na área agora para ficar. Legal. Agronomia total. Bom, pessoal, então espero que tenha sido claro, compreensível para todos. Os próximos vídeos eu pretendo fazer de alguma forma semelhante a essa, com dinamismo, mostrando dados e mostrando o que nós, do Sítio Terroir da Serra, podemos contribuir com a comunidade, com o planeta, no que for possível aí, seguindo uma trajetória diferente da que foi imposta até agora aqui. Tá bom? Um abraço, até a próxima.